Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar umas fontes bem interessantes sobre como se constrói e também como se destrói uma reputação. E o nosso foco vai ser um mestre nisso, né? P.T. Barnum. A gente está usando aqui principalmente material de A Ascensão de Barnum, estratégias de reputação. O objetivo, assim, é entender bem as táticas que o Barnum usou lá no comecinho da carreira dele, sabe? Principalmente naquela briga com o Peale's Museum, em 1841. Tudo começou porque o Barnum queria muito comprar o American Museum, lá em Manhattan. Só que tinha um problema. Ele não tinha grana e, mais importante ainda, não tinha nome, não tinha reputação nenhuma. Então os donos do museu preferiram vender para quem já era conhecido, o Peale's Museum. O Barnum, bom, ele ficou furioso, né? Vamos analisar isso um pouco melhor. A primeira jogada dele, sentindo que o nome pesou contra, foi assim direto na jugular: atacar a reputação do Peale's. Ele partiu para a imprensa. Isso, usou os jornais, né? Exato, começou uma campanha publicando artigos sem assinar, claro, chamando os donos do Peale's de diretores de banco falidos. Basicamente questionou a competência deles para gerir o negócio. E ainda alertou o pessoal para não comprar ações da empresa. Pintou um cenário de quase falência mesmo. E o que é fascinante aí, sabe, é essa tática de semear a dúvida. Como o material aponta, isso coloca o adversário numa encruzilhada. Como assim? Bom, se eles negam com muita força, podem até levantar mais suspeita, tipo, por que estão se defendendo tanto? Agora, se eles ignoram, eles deixam a dúvida crescer, se espalhar. Para alguém como o Barnum, que estava começando do zero, sem ter uma reputação própria para defender ou perder, era uma arma muito potente, quase de demolição. Mas não tinha um risco aí, quer dizer, atacando desse jeito, tão agressivo, ele não podia acabar sendo visto só como um invejoso, um caluniador, e aí prejudicar a própria imagem antes mesmo de ter uma... Olha, risco sempre tem, com certeza. Mas o Barnum parece ter calculado bem. Como ele era um desconhecido, o potencial de ganho ao desestabilizar o concorrente famoso talvez superasse o risco de manchar uma reputação que, na prática, ele ainda nem tinha. Faz sentido. E deu certo, né? Como as fontes mostram, o ataque funcionou. As ações do Peale's, despencaram. A confiança do público foi para o espaço. Exato. Tão certo que os donos do American Museum voltaram atrás e venderam o museu para o Barnum. Vitória no primeiro round. Mas a briga não acabou aí, não. Nem um pouco. Anos depois, o Peale tentou, dar a volta por cima, sabe? Tentou se posicionar como um entretenimento mais sério, mais intelectual. Começou a promover sessões de mesmerismo, que era tipo o hipnotismo da época. E aqui a coisa fica realmente interessante. A resposta do Barnum, o puro deboche, o ridículo total. Foi genial na maldade, né? Total. Ele organizou a própria sessão de mesmerismo, só que era uma paródia escancarada. Fingiu que hipnotizava uma assistente, tentou hipnotizar a plateia de um jeito todo atrapalhado, cômico. Era pra fazer rir mesmo. O auge foi quando ele anunciou que ia cortar o dedo da moça em transe pra provar o poder do mesmerismo. Aí, claro, ela acordou na hora e saiu correndo do palco. Imagina a cena. A plateia foi o delírio. E aí a gente vê a segunda tática em ação, né? O ridículo. É diferente do ataque direto. O material até sugere que funciona melhor quando você já tem alguma base, algum respeito, alguma notoriedade. Mesmo que seja a notoriedade de um showman, né? Exatamente. Não é aquele ataque sombrio, agressivo. É mais uma zombaria. Barnum usou o humor para fazer o Peale parecer o quê? Tolo, ultrapassado, enquanto ele, Barnum, se mostrava espirituoso, moderno, no controle. É como se fosse uma corrosão da reputação do outro, mas disfarçada de piada, de entretenimento. Uma fachada de humor que destrói por baixo. Nossa, que jogada! E o resultado para o Peale foi péssimo, imagino. Péssimo é pouco. Ninguém mais levou a sério aquela coisa científica do Peale. O público sumiu, o show de mesmerismo dele faliu. E o Barnum? O Barnum saiu por cima. Consolidou a reputação de ousado, de mestre do entretenimento que transformava tudo em espetáculo. Até a derrota do rival virou show na mão dele. Então, olhando para essas duas estratégias que a gente viu, o ataque direto para semear a dúvida e depois o uso do ridículo, o que isso mostra sobre a reputação em si? Mostra duas ferramentas bem claras, né? Aplicadas em momentos diferentes.
Primeiro o ataque frontal, plantando a desconfiança que funciona bem para quem está começando e precisa balançar um gigante estabelecido. Certo. E depois o ridículo, que é talvez mais sutil, para minar a credibilidade do outro quando você já tem uma plataforma, já tem um público. Fica muito claro que para ele a reputação não era só um reflexo da realidade, né? Era tipo uma massa de modelar mesmo, algo para ser construído, inflado, defendido e, claro, destruído no adversário. Exatamente, as duas táticas mostram um foco total em manipular a percepção do público. Isso me lembra aquela citação do Nietzsche que está no material. Assim, aquela sobre a consciência e a reputação. Isso. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. As ações do Barnum estão focadas nesse jogo externo, da imagem. Levantam uma questão super atual, né? Qual? No palco da opinião pública, onde fica o limite? Sabe? Até que ponto construir a imagem que você quer justifica os meios que você usa, independentemente da ética, da substância real por trás. Fica aí a reflexão sobre o poder e também os perigos, né, desse jogo da reputação.